Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, Senhor Jesus Cristo, possa nos ajudar mais uma vez nesse dia no qual nós estamos vivendo. E Deus abençoe também os irmãos que estão ouvindo através da internet. Que o Senhor possa falar com todos os filhos de Deus, todos aqueles que ouvem a palavra, que vão ouvir a palavra, que o Senhor Jesus possa encher a cada um da graça e da misericórdia dEle, né? É o que nós precisamos, todos nós precisamos muito da graça de Deus, da misericórdia, e por isso nós estamos aqui mais uma vez para pregar a palavra, e para a igreja que está aqui também. Os irmãos têm todo direito de, na hora que a palavra tocar em seus corações, vocês têm todo o direito de dar um amém, dar um glória a Deus, tá? Vocês não estão proibidos de fazer isso não, tá? Isso aqui nós estamos gravando aqui, mas vocês estão à vontade aqui. Então, hoje eu quero falar sobre a criação dos céus e da terra. Esse é o título da mensagem, a criação dos céus e da terra. É um assunto que muito lido, mas pouco entendido, né? Então por isso eu quero falar sobre a criação dos céus e da terra, que eu creio que é muito importante, e quero pedir para os irmãos, tanto os irmãos que estão aqui quanto aqueles que estão ouvindo através da internet, para prestar bem atenção, meditar bastante, porque é coisa muito simples, mas também, por um lado, é muito profundo esses assuntos que realmente nós conhecemos nesses últimos dias. Como eu creio que algumas pregações aqui eu já até citei isso, que em todas as pessoas que já viveram nos tempos passados, de gerações passadas, e quem sabe milhares de anos atrás, eles nunca tiveram o privilégio de conhecer o que nós conhecemos. Mas nós, pela graça de Deus, nós conhecemos essa profundidade da palavra, como a própria Bíblia diz, né, que aquelas pessoas do passado, eles desejaram viver nesses dias. E nós estamos vivendo nesses dias. Por um lado, a gente olha a situação do mundo, como sempre a gente prega e fala sobre isso. Muitas vezes nós preocupamos muito com os males, né, os problemas, mas, olha, tem algo muito melhor do que os problemas aqui, que é essa revelação da palavra, essa mensagem que nós conhecemos. Não existe nada melhor do que essa mensagem. Mas às vezes nós deixamos ser envolvido pelas coisas que vêm, as coisas laterais, né, no caso, né? Problema, porque no mundo aqui nós vamos ter problema e problema e problema. Mas Jesus mesmo diz assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, ele sabia que ia ter problema, mas ele já venceu todos os problemas no nosso lugar. Então nós não podemos ficar pensando só em problemas, como hoje mesmo eu estava pensando, tem pessoas que é mensageiro do diabo, tem pessoa que gosta de sempre pegar alguma coisa, e principalmente desse tal coronavírus aí, sabe? Tem gente que gosta sempre de estar pegando isso para transmitir para outro. Por que não transmite a verdade, né? Mas tem gente que assim, mensageiro mesmo de Satanás. Nós não estamos aqui para ser mensageiro do diabo. Nós somos mensageiros de Deus. Estamos aqui para transmitir a verdade. É isso que nós estamos aqui. Então, eu sempre fico olhando, pensando assim, tem gente que não pode acontecer uma coisinha do lado contrário que ele está transmitindo para outro. E por que não para um pouquinho para transmitir essa mensagem para aqueles que ainda não conhecem? É o que nós queremos fazer, sempre fazemos aqui. Nós temos esse púlpito aqui exatamente para isso, é para transmitir a verdade
para aqueles que não conhecem ainda, sabe? E para aqueles que conhecem, mas que os irmãos possam ter mais revelação ainda, sabe? É isso que nós precisamos. Então, hoje, para começar, os irmãos que estão na igreja, nós vamos nos colocar em pé e vamos ler uma escritura que está em Provérbios, no capítulo 8, do verso 22 a 23, e depois o verso 29 a 31. Eu quero falar muito sobre esse assunto, que é muito importante, que a gente lê sem entendimento. E criou Deus os céus e a terra. Mas às vezes nós não paramos para pensar que Deus criou os céus. E nós olhamos só a terra. Mas primeiro Deus criou os céus. E depois Deus criou a terra. E nós emendamos tudo e queremos explicar as coisas quando nós não lemos com entendimento. Mas eu quero mostrar para os irmãos isso aqui. E criou Deus os céus e a terra. Então, isso é que nós temos que parar para pensar. Então, vamos ler, para começar, no livro de Provérbios. Provérbios, para aqueles irmãos que estão procurando, é depois de Salmos, do livro dos Salmos, logo depois é Provérbios, tá? Salmo está no meio da Bíblia. Então, Provérbios, vamos para os irmãos entenderem sobre essa criação, como sempre nós pregamos, sobre uma criação original. A criação original não foi na terra, a criação original foi nos céus. Tá? Então, por isso é que aqui nós vamos entender. E criou Deus os céus e a terra. Então, vamos aqui. Provérbios 8, verso 22, diz assim: O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então, aí já prova que houve uma outra criação além daquilo que os nossos olhos podem ver. Ainda vamos começar aqui a partir do verso... Do verso verso 27, também do capítulo 8 de Provérbios. A partir do verso 27, que está escrito assim: Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a fonte do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. Nota que houve uma criação antes dessa. Então, antes nós éramos alunos dele, e ele era o professor, tá? Então, é isso que nós temos que entender. Então, o verso 30 diz: Então eu estava com ele e era o seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável. Então existe um outro lugar que é habitável. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Ainda em 2 aos Coríntios, e é no Novo Testamento, tá, irmãos? 2 aos Coríntios, nós vamos ler uma escritura que diz assim. 2 aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1. Para os irmãos entendendo tudo aquilo que nós estamos falando, já tem bastante tempo que nós estamos pregando sobre criação, nova criação, e essas coisas assim, e agora nós vamos falar sobre criação dos céus e da terra. Então, nós vamos ler essa escritura aqui também. 2 aos Coríntios 5, verso 1. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa
não feita por mãos, eterna no céu. Então aqui está provando, irmãos, que essa é a outra criação, a criação original, que os nossos olhos nunca viram, esses olhos que nós temos, sabe? Mas, depois, lendo as mensagens, os irmãos vão notar isso, por isso que as escrituras, a mensagem do profeta William Branham, ela não sai das escrituras. A coisa é entender mais sobre o assunto, que a mensagem revela, como sempre falamos aqui, a mensagem que nós recebemos revela a eternidade. E que muitos não tinham esse entendimento. E outra coisa ainda, o próprio apóstolo Paulo, que foi praticamente o Novo Testamento, ele pregou o Novo Testamento, praticamente todo. Ele chegou aí na sexta dimensão, nesse lugar onde o profeta foi, porque na verdade que alguém pode pensar assim, mas ele não foi lá, ele foi lá, foi lá, ele só não pôde falar. Ele disse, olha, eu conheço um homem, fora do corpo, no corpo, eu não sei, que foi num lugar, quer dizer, ele não pôde explicar de jeito nenhum, porque naquele tempo eles não criam, mas hoje tem crente que crê. Hoje os filhos de Deus estão numa posição mais alta, eles creem. Se Deus enviou um profeta e o profeta vem e fala algo, os filhos de Deus creem. Eles podem dizer assim, isso é a pura verdade. Mas Paulo disse, olha, eu não posso falar, porque em outras palavras assim, olha, se eu falar agora vocês não vão entender nada sobre isso. E ele deixou para lá. Mas William Branham, pela graça de Deus, foi lá e chegou e disse, olha, eu vi isso assim, 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 assim. Daqui um pouco vocês vão ver o que ele viu lá, tá? Daqui um pouco vocês vão ver o que ele viu. E nós podemos afirmar que aquela sexta dimensão é exatamente um lugar habitável. Por quê? Porque o William Branham, antes de orar, eu quero explicar isso. O próprio William Branham, quando ele foi lá, ele disse que lá é uma campina, sabe? Uma campina, sabe? Um lugar grande, sabe? Então, aí a gente pode notar que, eu até anotei aqui, ó, a sexta dimensão é um lugar habitável, sabe? Então, o profeta disse que é uma planície lá, né? Uma planície. Aí eu anotei, o que é uma planície? Grande extensão de terreno plano, sabe? Tá vendo? E ele foi lá, ele disse que lá é uma planície, sabe? Ele via as pessoas andando, jovem, todo mundo jovem, tudo mais, sabe? Ele até desejou nem voltar para a terra mais, ele queria ficar lá, mas Deus falou com ele, não, você tem que pregar o evangelho ainda. E por isso ele ainda veio, porque se ele não volta, quando ele viu essa visão, nós não teríamos essas revelações. Porque ele não tinha pregado essas revelações ainda. Mas pela graça de Deus, ele retornou aqui e pregou essas verdades das quais nós estamos ouvindo agora. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por este momento. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus bendito, nós te damos graças, Senhor, por esse momento, por esta hora, meu Deus, que nós estamos vivendo, Senhor. Muitas pessoas às vezes podem pensar, mas um mundo como esse, mas nós não estamos olhando o mundo, mas nós estamos olhando a revelação da Tua Palavra. Meu Deus, sabendo que o Senhor está aqui para nos tirar a qualquer momento desse, Senhor. E nós cremos, Pai, que nós fazemos parte desse povo que vai sair da terra. Senhor, ajuda nós, Senhor. Ajuda todos aqueles que estão ouvindo a Tua Palavra. Enche os corações deles, Senhor, de júbilo, meu Deus, de alegria por receber essa revelação, Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor, pelos pecados
muitos que nós cometemos e o Senhor nos perdoa sempre, Pai. Senhor, nós te damos graças por tudo, Senhor. Pedindo ao Senhor, Pai, aonde estiver uma pessoa enferma, Pai, um filho do Senhor, meu Deus, que o Senhor possa curar, meu Deus, pois o Senhor é o nosso curador, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é o nosso salvador. Por isso, Senhor Deus, ajuda os irmãos. Muitas pessoas às vezes gostariam de estar aqui para receber oração. Senhor, aqui agora mesmo, Senhor, eu estou orando por essas pessoas que precisam de oração. Senhor, aumenta a fé de cada um para que eles possam receber, Pai, meu Deus, porque na verdade a cura já foi feita ali na cruz do Calvário. A única coisa que resta, Senhor, é crer naquilo que já foi feito, Pai, porque já é uma obra consumada. Nos ajuda, Senhor, me ajuda, meu Deus, como sempre eu peço a Ti, Senhor, quando vou pregar a Tua palavra, sabendo, Senhor, que não é o homem, porque o homem nada pode fazer sem o Senhor, Pai, mas eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença. Meu Deus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor esteja presente nesta hora, meu Deus, para me ajudar, transmitir a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que eu apenas seja um homem aqui na frente, Senhor, mas que seja o Senhor falando através de mim, para aqueles que estão ouvindo a Tua palavra. Me ajuda e me perdoa, Pai. Meu Deus, pela vida, eu sou humano, nós somos humanos, nós erramos, nós falhamos, mas o Senhor nunca falhou, Pai. E é por isso que o Senhor veio aqui na terra para morrer no nosso lugar. Meu Deus, porque o Senhor é o único que nunca falhou, porque o Senhor é o Deus eterno, que se fez carne e habitou entre nós para pagar um preço por nós. E por isso nós te agradecemos por tudo, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmão Geraldo, faz favor para mim, pega uma água para mim, que essa água eu acho que não é nova. Então, eu quero começar aqui, eu disse o seguinte, que eu ia falar sobre esse assunto. Aqui na mensagem, para a gente começar, porque eu gosto de ler a mensagem, porque a mensagem realmente mostra essas verdades para a gente de uma maneira mais clara, assim, bem clara, né? Então aqui, como eu vou falar sobre essa escritura, deixa eu ler a escritura, só, não precisa dos irmãos abrir, não, mas que é Gênesis, no capítulo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí, quer dizer, ponto final, ponto. O mensageiro já explicou isso para nós, mas muitas vezes nós embolamos as coisas. O mensageiro já veio aqui, eu creio que está aqui a mensagem, o poder de transformação, está escrito aqui, para a gente entender, porque eu quero que os irmãos entendam isso. O mensageiro pregou essa mensagem aqui, o poder de transformação. Ele diz sobre a terra, ele diz: Deus criou a terra em 6.000 anos. Tá? Porque muitas vezes nós lemos, Deus criou a terra cada dia, né? 6 dias, né? Mas só que os dias de Deus não é o nosso. Os dias de Deus é 1.000 anos, todo mundo sabe disso. Na carta de Pedro já está claro isso, né? Que um dia para Deus é como 1.000 anos. Então nós sabemos que Deus criou a terra em 6.000 anos. Está escrito aqui. E tem 6.000 anos que Satanás está destruindo a terra. Entendeu? Isso é a terra. Mas e os céus? E os céus? Porque nós lemos e misturamos tudo. E criou Deus os céus e a terra. E nós notamos aqui, pelo que nós já lemos na Bíblia, que a criação primeiro foi lá. Aquela criação foi a primeira criação que Deus fez. Na mensagem
Cristo é o mistério de Deus revelado. Eu vou citando mensagem, porque se os irmãos quiserem ler depois, na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, a gente encontra, irmão Geraldo, pode deixar aqui mesmo? Para mim só um só, tá bom, tá ótimo, tá? Então a gente encontra ali naquela mensagem é o seguinte, só para os irmãos entenderem uma coisa. Naquela mensagem está escrito assim: eu creio que quando Deus começou na criação, a primeira coisa que Ele criou foi os anjos. Isso quando Ele começou a criar. Então, a primeira, lá no céu. Então, a primeira coisa que Ele criou, porque antes Ele vivia, Deus nunca, você sabe que Deus é eterno. Mas houve um tempo que Ele era sozinho. Então, por isso que o mensageiro veio explicar para nós que quando antes Ele nem era Deus. Aí tem gente que vai ficar pensando, não era? Não era, porque a palavra Deus significa objeto de adoração. Então, teve um tempo que Ele não era Deus, porque Ele não tinha ninguém para adorar. Mas depois Ele começou a criar. Nessa primeira criação, Ele começou a criar lá na eternidade, dos tempos, talvez milhões e trilhões de anos atrás, como o mensageiro fala na mensagem, que nós, na imagem de Deus, nós fomos criados há milhões de anos atrás, sabe? Então aí vocês vão entender, e criou Deus os céus e a terra. Mas muitas vezes nós pegamos as duas coisas e colocamos tudo num ponto só. Coloca os céus e a terra junto. Aí, então tem 6 mil. Não, a terra. Vocês notam que aqui, em Provérbios, está mostrando que antes de suas obras mais antigas, vocês estavam com Ele. E Ele era o professor e nós éramos os alunos dele. Vocês notaram aqui? Outra escritura, como tem um irmão que está nos visitando aqui também, que prova isso aqui. Aqui está no livro de São João, que prova, São João capítulo 6, prova isso aqui, que antes dessa criação, antes desse ser que nós vivemos aqui, porque na verdade que esse ser que nós vivemos aqui, é o que nós sempre falamos, começou de Gênesis 2 para cá. Mas antes de Gênesis 2, você nota que houve uma criação que foi mostrada. Deus criou todas as coisas. Em Gênesis 2, Deus fez o homem do pó da terra. E o homem feito do pó da terra, esse corpo nosso aqui, é daquele homem feito do pó da terra para cá. Mas e o que Deus criou antes da fundação do mundo? Que é o que nós precisamos de entender. Então, aqui em São João 6, verso 43, para provar que a Bíblia está certa, que ele era o professor, aqui está escrito assim, verso 43, São João 6. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele, porque ele era o próprio Deus, né? Está escrito nos profetas, quer dizer, no Velho Testamento, está escrito nos profetas. Deixa eu voltar aqui de novo. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Vocês notaram aqui? Quer dizer, antes nós éramos os alunos dele. E ele vem, então ele chega nesse mundo aqui e manifesta aqui como um homem, por exemplo. Jesus manifestou aqui como homem para nos redimir. E quando ele chega aqui, ele mesmo está falando assim: olha, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Em outras palavras, todo aquele que já ouviu a palavra, ele vai crer em cada palavra que é manifestada na terra,
através dos seus mensageiros. Então é isso que nós precisamos de entender. Então naquela criação lá, aí nós vamos ler algo aqui antes de eu explicar. Disse aqui, ó, olha para vocês verem uma coisa aqui. No 31 da mensagem Contagem Regressiva. Deus fez o mundo. Ele pode ter gastado centenas de trilhões de anos fazendo. Eu não sei por quanto tempo ele o fez, mas ele o fez. E ele não disse por quanto tempo o fez. Não é negócio nosso saber quanto tempo foi. Ele somente disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Viu aqui? Por quê? Porque aqui ele está mostrando as duas coisas, sabe? Da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora vamos continuar. Período. Isso está terminado. Isso é tudo. Quanto tempo ele estava fazendo isto? Mas então a criação começou a surgir. Agora, em outro tempo. Agora, aqui que vocês têm que entender. Então a criação começou a surgir em outro tempo. Viu? Porque a primeira criação não foi essa aqui. A primeira criação foi aquela que nós lemos aqui, ó. Que já ouviu ele quando, em outras palavras, vocês notaram que eu li em 2 Coríntios 5, se este corpo, se este tabernáculo se desfizer, temos um não feito por mãos, eterno no céu. Esse foi o primeiro criado. Então, quando ele criou esse ser, foi milhões e milhões antes da fundação do mundo. O mundo nem existia quando Deus criou. Se os irmãos, antes, eu vou continuar lendo essa mensagem, mas deixa eu ler, porque eu gosto de pregar mostrando estas verdades em muitas mensagens. Escute bem aqui que os irmãos vão entender isso agora. Perguntas e respostas sobre Hebreus. Escute bem aqui que os irmãos vão entender. 271. Perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte. Agora, quando ele, o Logos, quer dizer, o Logos é que se fez carne e habitou entre nós. E o Logos, para dizer a verdade, se vocês olharem essa coluna de fogo era que estava guiando Israel. Sabe? Essa coluna de fogo guiava Israel. E aquela coluna de fogo era Deus, todo mundo sabe disso. Quando Moisés viu aquela sarça queimando, ele foi lá, porque ele olhava e nada queimava. Ele chegou lá, Deus falou com ele. Essa coluna de fogo é Deus. Só que eles ouviam a voz saindo da coluna de fogo. Mas há 2000 anos atrás, nós ouvimos essa voz sair da própria palavra manifestada aqui, que era Jesus. Tá? Jesus era aquela coluna de fogo, Jesus é tudo. Por isso que em São João ainda, ele falou com aqueles fariseus, com aquele povo judeus ali, ele falando assim, Abraão viu o meu dia e alegrou muito. Aí eles falaram, mas você não tem 50 anos, como viste Abraão? Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus é o próprio Deus manifestado em carne. Mas vocês notam, aqui ele falando sobre esse Logos, que é a mesma coluna de fogo. Agora, quando o Logos saiu de Deus, que era Deus vindo desta única grande fonte, um corpo na forma de um homem, isso fez o Logos que nós chamamos de teofania, que andou na terra com Melquisedeque. Melquisedeque era Deus em forma de teofania. É o que nós temos que entender. Quer dizer, aquele Logos se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, mas antes ele era espírito. Depois ele se fez uma teofania para ele, que está em Gênesis capítulo 1, verso 26,
E criou Deus o homem, a sua imagem. Está vendo? Quer dizer, Deus já tinha criado uma imagem para ele, e a imagem de Deus é Melquisedeque. Então, através daquela imagem, Deus criou os filhos dele naquela imagem. É esse corpo que ele está falando, Paulo está falando. Se este tabernáculo se desfizer, temos um não feito por mãos eterno no céu, que está na mesma posição daquele corpo de Deus, que é Melquisedeque. Irmãos, nós temos que entender isso. Se um pai aqui na terra gera um filho, olha, aquele filho vai parecer com aquele pai, com o mesmo. E Deus queria que seus filhos parecessem com ele, sabe? Então ele criou os seus filhos na imagem dele. E é o que nós estamos falando, desse que ele vai mostrar aqui. Então veja aqui, aí ele continua aqui. Agora, se você toma a teofania, quando você está olhando para aquilo, aquilo é um homem. Entendeu agora? Então, a primeira forma criada como homem e mulher foi criada antes da fundação do mundo. As mulheres, vocês notam que o William Branham, quando foi na sexta dimensão, ele diz que lá apenas o santo homem quanto a mulher existe uma só glândula, porque não há criação de filho. Mas ele diz, os homens estão na imagem do homem e as mulheres na imagem da mulher. Lá, a primeira criação. Olha, irmãos, não é tão bom ficar sabendo disso? Isso não faz esquecer do mundo que nós estamos vivendo? Faz. Se você é um filho de Deus, você esquece dos problemas. Você esquece de coronavírus, você esquece de tudo. Porque se você partir daqui, você já tem um corpo, não é terá, você já tem. Tem muitas pessoas que até já me fizeram essa pergunta, mas como? Como nós vamos passar na quinta dimensão? Você não precisa passar na quinta dimensão. Porque a pessoa nós temos que entender, se esse tombar, você já tem um do outro lado. Quem passou pelas dimensões foi Deus. Deus desceu da sétima e veio passando dimensão em dimensão até chegar na nossa. Então não precisamos de passar, ele passou para derrotar o diabo. Então, se ele derrotou o diabo e nós cremos, então, olha, irmão, se você tombar e você é um eleito, você não precisa se preocupar aonde você vai passar, você já estará do outro lado. É isso que nós temos que entender. Então escute bem, vamos ler mais aqui. Agora, aí é onde estávamos no princípio. Viu o quê? Na primeira criação. Aí é onde estávamos no princípio. Agora você compreende isso agora? Mas você estava lá atrás no princípio daquela maneira, quando Deus fez o homem. Viu o quê? Quer dizer, quando Deus criou o homem, aí você já estava lá, do outro lado, já numa criação, e essa criação, nessa mesma mensagem, vai mostrar que essa criação já tem bilhões de anos que essa criação já foi criada. Até que Deus veio criar a terra. Então aí nós vamos descobrir que essa sexta dimensão é um lugar habitável. É um lugar habitável, porque o William Branham viu milhões de pessoas lá. Ele viu milhares de pessoas, ele viu lá, naquele lugar. Todo mundo jovem, não havia uma pessoa velha. Todo mundo mais ou menos de 18 a 20 anos. Porque aquela é a criação que Deus criou, a sua imagem. Sabe, aquela criação é original. Sabe? Por isso que o William Branham pregou mensagem dizendo, você vê esse corpo aqui, você acha que ele está na imagem de Deus? Ele disse, não, esse aqui está na imagem dos animais. Porque a imagem de Deus, Deus criou em Gênesis 1. Em Gênesis 2, Deus não criou o homem, mas fez o homem. Se os irmãos notar aqui,
não vai dar tempo eu ler. Em Gênesis capítulo 1, Deus criou os animais, criou o homem. Em Gênesis 2, Deus fez o homem. Em Gênesis 2, ali, você vai notar que Deus fez os animais, esses que estão aí. Ele fez, mas ele já tinha criado os animais. Por isso que eu estava falando com o irmão, olha, quando que eu comecei a falar aqui, ó, quando você é um filho de Deus, tudo que Deus fala através de um mensageiro, você crê. Esse mesmo William Branham, irmão, olha, esse mesmo William Branham, vocês vão notar, não sei se eu vou ler, mas eu já vou citar. O mesmo William Branham, aqui nessa terra, ele teve um cavalo que chamava Príncipe, aqui nessa terra. E quando ele foi na sexta dimensão, o cavalo dele estava lá. Entendeu agora? Por quê? Porque aquele cavalo é da criação original. E ele estava lá. Quando ele chegou, que o cavalo chegou perto dele, ele falou: príncipe, você está aqui? E sabe o que ele disse ainda mais? Ele disse: olha, o dia que eu partir, príncipe virá com a carruagem e eu vou embora na carruagem com o príncipe. Está vendo, irmãos? Aí alguém pode pensar assim: mas cavalo no céu? Aí de onde veio os cavalos que veio buscar Elias? Foi do céu também. Então já tem também, é uma criação original. Vocês notaram? E aqui o William Branham vai mostrar, se você vê uma árvore, ou se você vê um homem morrendo, aqui é porque existe um que nunca vai morrer. Existe um em outro lugar que nunca vai morrer. Se você vê uma árvore morrendo aqui, é porque existe uma que nunca vai morrer. Se para um pouquinho, pense bem numa coisa. Na eternidade, pois a eternidade, irmão, ela só teve uma interrupção por causa do pecado, mas a eternidade não pode parar. A eternidade é como uma aliança. Essa eternidade das pessoas, filhos de Deus, eles vão viver eternamente, o pecado não vai parar isso, porque você vai voltar para a eternidade, não vai parar. Se o pecado parou e nos trouxe nessa condição, mas você sai dessa condição e entra na condição de Deus, e um dia você vai viver eternamente, ainda como humano, é claro, mas num corpo glorificado, é claro. Nesse aqui não tem jeito, esse não tem jeito, esse já foi condenado por Deus ali em Gênesis também. Nós precisamos de entender toda a palavra. Esse foi condenado em Gênesis. Tu és pó e ao pó tornarás. Mas de qual pó que ele falou? Gênesis capítulo 2 para cá. E fez o homem do pó da terra. Mas e o outro que ele criou em Gênesis 1? Por isso que às vezes nós não entendemos. E criou Deus os céus e a terra, tá? Porque a primeira criação foi no céu. Aí ele continua, agora ele diz: quando Deus fez o homem à sua imagem, ele o fez uma teofania. E ele somente o colocou em carne. Quando Deus fez o homem à sua imagem, ele foi feito numa teofania, e a sua semelhança, ele fez a imagem, a sua semelhança. Ali não havia ninguém para lavrar a terra, e Deus havia feito o homem, macho e fêmea, isso é tudo, e não havia ninguém para lavrar a terra. Vocês notaram aqui? Em Gênesis capítulo 1, Deus fez o homem, mas não havia ninguém para lavar a terra. Aí Deus teve que fazer o homem do pó da terra. Vocês notam que em Gênesis 2, Deus fez o homem do pó da terra. E vocês vão encontrar uma coisa ainda: por que aquele homem foi feito do pó da terra? Por causa do plano de redenção, só Deus conhecia. Porque aquele homem, na verdade, que Deus falou: eu vou fazer o homem, porque não há homem para lavrar a terra, ele fez o homem. Você nota que Adão, quando Adão pisou o pé aqui, na carne humana, aqui nessa terra, ele estava sozinho, Eva não tinha vindo, e Deus deu o mandamento para ele, e aí, além de tudo,
Deus colocou os animais para passar na frente de Adão e Eva nem existia. E Deus fez os animais passou na frente de Adão, e ele, é claro que não foi ele que deu o nome, mas ele falou o nome dos animais, que quem deu o nome dos animais foi Deus. Sabe, porque tem gente que acha que foi Adão que deu o nome dos animais, não é. Adão falava o nome, quando aparecia um leão, ele disse, esse é um leão, mas já era um leão. Esse aqui é um boi, porque já era boi, né? Ele só falava, só repetia o nome dos animais. Aí depois Deus tirou uma costela e fez a mulher. Então a mulher, ela é submissa ao homem exatamente por causa disso. Você nota que nenhum mandamento para ela, os mandamentos foi para Adão. Sabe? Totalmente quem ouviu Deus falar foi Adão. Adão passou para a mulher dele, sabe? Então, nós não vamos entrar nesse assunto, eu quero só que os irmãos entendam que há uma criação original e uma que foi feita. E essa que foi feita vai perecer. E é por isso que Jesus veio na cruz do Calvário, para redimir aquela original. Não essa aqui, porque ele chegou na terra e diz, carne e sangue não é do reino do céu. É isso que nós temos que entender. Então esse aqui vai perecer, mas se você crer na palavra de Deus e aceitar o sangue de Jesus Cristo, por certo você voltará novamente, na origem novamente. Então veja aqui, eu quero continuar para os irmãos entenderem mais. Então Deus colocou o homem um pouquinho mais baixo, colocou na vida animal, isto é o seu corpo, exatamente como os animais, para que então ele pudesse lavrar o solo, pudesse tocar. E voltar um pouquinho para os irmãos entenderem aqui uma coisa. Vocês notam? Quando Deus colocou o homem aqui no pó da terra, para lavrar a terra, claro que antes do pecado ele nunca lavrou a terra, porque não havia nada, Deus criou, colocou as coisas, quando ele criou e colocou as coisas a brotar, vocês notam em Gênesis 2, que havia coisas que estavam na terra que ia nascer, e havia planta que não estava na terra. Por quê? Porque depois do pecado surgiu os espinhos e tudo mais, então não estava na terra. Quando o pecado entrou, então aí surgiu. E aí Deus chegou perto de Adão e disse, Adão, porque você deu ouvido à voz da sua mulher, maldita é a terra. Vocês notou que Deus não amaldiçoa seu filho? Deus não amaldiçoou filho dele nenhum. Deus abençoa os seus filhos. Aí ele diz, maldita é a terra por causa de ti. E espinhos e cardos ela vai produzir daqui para frente. Não havia um espinho, não havia nada. É tanto que na eternidade não vai haver espinheiros, não havia nada disso, sabe? Isso foi produzido através do pecado. Então a terra começou a produzir coisa ruim, sabe? E coisa ruim, como hoje nós estamos vendo. A raça humana, por exemplo, a raça humana que vive aqui, que fala, eu sou a imagem de Deus e tudo, olha o que eles estão fazendo. Olha o que esse povo que diz que é filho de Deus, olha o que eles estão fazendo no mundo. Eles estão acabando com o mundo. Está vendo? Mas haverá um povo que vai honrar o Criador. Haverá um povo que vai viver nessa terra e dar glórias àquele que criou todas as coisas. Porque, como sempre nós falamos, essa terra foi criada para filhos de Deus. E ela é para filho de Deus, não é para o diabo. Não é para filho do diabo, não, é só para filho de Deus. O diabo tomou conta, mas ele vai ser destruído. Sabe? Ele vai ser destruído. Então, veja aqui mais uma coisa. Então ele diz, aquela teofania não toca, ela não vê, prova, cheira, ouve, esse sentido que nós temos. Então Deus colocou o homem ali embaixo a fim de tocar e sentir. Agora, irmãos, eu sempre já expliquei, mas tenho que explicar de novo. A teofania aqui, nessa terra, ela não tem os sentidos que nós temos. Lá é outro sentido. Lá a pessoa pode abraçar,
Aqui, por exemplo, olha o sentido que nós temos aqui. Quer dizer, você pode sentir, você pode abraçar, não pode? Aqui você pode abraçar um homem, mas você não pode abraçar uma mulher, não é isso? Lá é totalmente diferente. Você pode abraçar a mulher, abraçar homem, porque lá é uma só glândula. Lá não tem esses desejos daqui da terra. O sentido lá é totalmente diferente. Mas se a teofania vem aqui, ela não fica sem ação. Vocês notaram por que Deus levou o William Branham lá e deixou o corpo dele aqui? O corpo dele ficou deitado na cama, mas ele chegou lá em teofania. Ele estava lá em teofania, porque ele estava conversando com teofanias. Ele estava lá em teofania. Mas o corpo dele ficou deitado. Ele mesmo disse, olha, e o corpo dele não estava longe não, viu? Há uma terra além do rio, talvez pertinho de nós. E o corpo dele estava mais ou menos 7 metros de distância, deitado na cama. E ele estava naquele lugar. Veja como, olha, não sei hoje se dá tempo, se der tempo eu leio as mensagens, que os irmãos vão notar isso. Que o profeta falando, gente, se nós pudéssemos parar um pouquinho para pensar o que é aquele lugar. Como ele disse, olha, se um humano desse partir para lá, ele nunca mais quer retornar nesse lugar aqui. Porque lá é milhares de vezes melhor do que aqui. Milhares de vezes melhor do que aqui. Então, vamos mais aqui, só para os irmãos verem uma coisa. Então, por que a teofania aqui não vê, sente? Porque ela não tem o sentido que nós temos. Lá ela tem, mas aqui não. Sabe? Aqui ela não tem. Aqui é totalmente diferente. Aqui é para esse corpo, essa dimensão que nós vivemos aqui é para os corpos animais. Em outras palavras, esses corpos que têm 5 sentidos, paladar, tato, olfato e audição. É para aqui. Mas a teofania não tem isso. Não tem isso. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte, mas quando regressar à eternidade, nós cremos, eu creio, nós cremos, e vamos voltar para a eternidade em corpos glorificados, que é corpo humano, que vai comer e beber na eternidade. Lá vai ser um corpo humano. Teofania não come, não bebe. Vocês têm que entender isso. A teofania não come e não bebe. Essa criação, e por isso que por que Deus, o profeta chegou até a falar assim, por que Deus ama tanto aquele lugarzinho ali na Palestina? Aquele lugar é o centro da terra. Por que Abraão andou naquele lugar procurando uma cidade cujo artífice e construtor era Deus? Porque a cidade que está lá no céu vai descer naquele lugar. Vocês notaram? Agora que vocês vão notar uma coisa, se existe uma cidade lá no céu, então existe um lugar lá que foi primeiro, irmão. Está aqui na mensagem, aqui, ó. Os anjos estão olhando, extasiados para aquela cidade ali, ruas de ouro e tudo mais. E aquela cidade foi criada exatamente para os filhos de Deus. E aquela cidade não vai ficar lá naquela dimensão, ela vai vir aqui para a terra. Depois do milênio, depois que a terra for queimada, essa cidade desce aqui para a terra. E é por isso que a terra vai virar uma pirâmide, porque aquela cidade ela é construída como uma pirâmide. E a terra vai virar uma pirâmide, e o construtor dela e o rei dela é Melquisedeque, vocês notaram aqui? Melquisedeque é o rei de Salém, o rei da Nova Jerusalém. E Abraão andou lá procurando por aquela cidade, sabe? E é claro, por quê? Porque ele andou exatamente aonde a cidade vai descer. E se existe uma cidade lá, para um pouquinho e pensa para você ver se não existe algo criado lá em cima, primeiro do que a terra, sabe? Que essa terra aqui, irmão, por causa do plano, é claro que se não fosse o plano, se o pecado não tivesse começado no céu, é claro que nós já estaríamos morando nessa terra aqui há 6.000 anos atrás. Mas por causa do plano de redenção e o pecado ter começado lá no céu,
Deus teve que tratar com o pecado aqui. É isso que aconteceu. E é por isso que Deus faz as coisas, e às vezes a gente fica pensando, mas eu não entendo isso. Procure entender para você ver que tudo é perfeito. Deus sabe como traçar as coisas. Deus sabe como traçar, tá? Então aqui, vamos mais um pouquinho aqui, só para os irmãos entenderem uma coisa aqui. Aliás, eu vou passar para outra mensagem. Vou passar para outra aqui para a primeira mensagem que eu comecei a ler. Escute bem aqui, sobre a criação. Então, quanto tempo, voltando na contagem regressiva, no 31, quanto tempo ele estava fazendo isso? Mas então a criação começou a surgir agora, em outro tempo, quando ele começou. E eu creio que lá, entendeu agora? Eu creio que lá que tudo na terra reflete o céu. Eu creio nisso. Por quê? Você vê tudo lutando pela vida, porque há uma vida a qual se reflete. E eu creio que quando Deus fez o homem, ele começou a refletir as coisas pequenas, tais como a vida do animal, e então a coisa seguinte, ele criou algo diferente, isso é exatamente da maneira que a Bíblia diz que ele fez isso. Ele fez primeiro as árvores e a vida botânica, e ele fez o homem. E então a última coisa que saiu da terra, na forma de criação, foi o homem. Nada maior jamais veio. Por quê? Porque era um reflexo perfeito do maior no céu, que Deus é um homem. Viu o quê? Deus foi criado, o corpo teofânico dele é um corpo humano. Vocês notaram que Moisés viu ele? Moisés falou com ele. Moisés já tinha tempo, já tinha saído do Egito, já tinha atravessado o Mar Vermelho e já estava no deserto. Aí Moisés falou: Senhor, o Senhor fala comigo o tempo todo e eu nunca vi o Senhor. Aí Deus voltou para ele e falou assim: olha, homem nenhum pode me ver. Mas ele disse: mas eu vou fazer uma coisa com você. Eu vou te colocar atrás de uma penha, quer dizer, atrás de uma pedra, e eu vou passar, e você vai ver minhas costas. E quando ele passou, ele pôs a mão, e passou. E aí Moisés viu as costas de um homem passando. Provando que a criação lá, o maior no céu, foi criado ele primeiro e depois criou os seus filhos naquela criação, que o maior também lá era um homem. Então ele disse aqui, que no céu, então diz, era um reflexo perfeito do maior no céu, que Deus é um homem. Veio, Deus é um homem. Então isso prova isso, e quando Deus desceu para habitar entre nós, ele era um homem. Veio um homem, e então isso mostra que a perfeição da evolução era Deus, o qual é um homem. Vocês notaram aqui? Então, você vê que a ciência ela embola tudo. A ciência vem complicando tudo. Por quê? Porque a ciência, você sabe disso, que a árvore da ciência do bem e do mal, ela é uma produção para o diabo, porque a árvore da vida era Jesus. Era Deus. A árvore da vida que estava no jardim do Éden era Deus, mas a árvore da ciência do bem e do mal era exatamente a complicação que Satanás traria. Esse que é o problema, que estava lá. Aquelas duas árvores que estavam ali não tinha nada a ver com a árvore humana, com a árvore frutífera, sabe? Era outra coisa. Quer dizer, Deus é a palavra, é a vida, Deus é a vida, estava lá. Mas a árvore da ciência do bem e do mal, olha, irmão, por exemplo, aqui, como o mensageiro disse, ele disse uma coisa que muitas pessoas às vezes não entendem. Ele disse: olha, se a televisão fosse bem usada para Deus, seria importantíssimo, mas ela está sendo usada para o diabo. Agora, tem gente que tem medo do aparelho, você tem que ter medo das coisas que vêm. Porque o problema não está no aparelho, o problema está na mão que liga o aparelho.
Você sabia disso? É claro que eu não estou falando que se você comprar televisão, porque não adianta, praticamente não existe nada que presta, né? Isso aí é uma coisa. Mas eu estou mostrando para vocês que o primeiro aparelho que apareceu na Terra aqui, quem criou foi Deus. Deus tem um televisor que Ele colocou na Terra para gravar tudo que nós fazemos. O diabo apenas descobriu, mas o primeiro foi de Deus. Há um grande televisor, agora mesmo eu estou sendo filmado aqui, não estou? Mas eu também estou sendo filmado com o televisor de Deus também. Vocês que estão ouvindo, tanto aqui na igreja, quanto os que estão ouvindo pela internet, vocês têm que colocar isso em mente, sabe? Eu posso ser julgado, e vocês também podem ser julgados também, mas vamos pedir a Deus, Senhor, que essa palavra me julga aqui para não ser condenado com o mundo. Porque o que nós estamos ouvindo aqui está sendo gravado no céu também, porque Deus também tem um gravador que está gravando esse culto aqui, ó. A gente tem que entender isso, mas nós temos a ciência também aqui que está gravando o culto. O que? Não é bom? Nós não estamos usando aqui para Deus? Então, se todo mundo usasse para Deus, olha, é claro, sabe? É claro que na eternidade nós não vamos precisar nada disso, né? Vamos dizer assim, nós estamos precisando aqui, sabe? Mas a ciência do bem e do mal é isso aí, meu irmão. Nós temos um carro, se você usar o carro bem, ele serve para você, não é? E ele é da ciência do bem e do mal. Mas se você não souber usar, ele te mata. Porque ele veio da ciência do bem e do mal. Agora, o mensageiro falou uma coisa, e é a pura verdade. Ele disse, lá, do outro lado, você não vai precisar de avião, de carro, de avião, de nada, nada. Lá do outro lado, você só pensa e você chega lá. Porque a ciência de Deus é muito maior do que essa. Quer dizer, por exemplo, se o irmão Geraldo vai morar, porque a cidade, pelo que a medida da cidade, é 2.400 quilômetros de comprimento. É bem longe, né? É bem grande, né? Então, se o irmão Geraldo está morando lá a 2.400 quilômetros de distância, e eu moro do lado de cá, eu só penso em ir na casa do irmão Geraldo, eu chego lá. Não precisa de nada, não precisa de nada. É o poder de Deus leva você lá. E nós estamos aqui pelo poder de Deus. Nós cremos que vamos sair daqui pelo poder de Deus. O poder de Deus está aqui para tirar um povo. E sem esse poder ninguém sai. É isso que nós precisamos de entender. Então ele continua na mesma mensagem, diz aqui. Então você toma uma árvore, você toma a grama e assim sucessivamente, toma uma árvore, ela reflete a árvore da vida, a qual está no céu. Todas essas coisas estão se esforçando para a perfeição, e tudo no natural, como diz aqui em Hebreus, foi feito de coisas não aparentes. E viu o quê? Quer dizer, tudo que você vê aqui está morrendo, não está? Mas existe um lugar que nada morre. Nada morre, sabe? Porque a nossa mente é muito fraquinha, irmão. Deus é infinito e nossa mente é finita, sabe? É coisinha que talvez, fica prensado assim, Nós não temos nem mente para pensar no que Deus tem do outro lado. Não tem, nós não temos mente para isso, sabe? Mas se você pedir o que diz a Bíblia aqui em 1 Coríntios, né? Mas nós temos a mente de Cristo, tá? Para crer na verdade. Então, veja aqui, então eu disse aqui, em outras palavras, elas são sobrenaturais, e o sobrenatural está refletindo o natural, veio? Agora, então, o natural era eterno, ou era para ser eterno como o sobrenatural, mas o pecado perverteu o natural, viu o quê? Perverteu o natural, e então, se aquilo é assim, como eu creio que é, então tudo que está acontecendo na terra é um tipo das coisas espirituais que estão acontecendo, veio? Tem que refletir algo.
ou a realização do homem. Então, aqui vocês notam que essa mesma mensagem aqui, na frente, o William Branham, quando ele foi na sexta dimensão, por exemplo, ele falando lá, ele chega até a falar, eu podia até ler aqui um pouquinho sobre esse assunto, só para os irmãos verem uma coisa aqui. Quando ele chegou lá, aqui no parágrafo 98, quando ele chegou lá, que ele viu, aí ele viu que, olha, é totalmente diferente do que as pessoas pensam, que nós temos medo de morrer, sabe? Nós temos medo de morrer, mas tem medo de morrer se você é um eleito, por que você vai ter medo de morrer? Sabe? Mas o diabo coloca medo, porque o medo vem do diabo. Mas a gente encontra, irmãos, pessoas que viveram no tempo do profeta, em outros tempos, pessoas que, vocês já notaram que tem pessoas que sabem mais ou menos o dia que ele vai partir? Ele começa a arrumar tudo, e se ele deve, ele paga, e ele começa a ajeitar tudo, aquilo é Deus na pessoa, é porque ele vai partir, ele já está sabendo de alguma coisa, sabe? O profeta diz de um homem, por exemplo, que ele falando, quando ele já estava partindo, ele já começou a ver do outro lado as pessoas que já tinham ido para lá, para aquele lugar. E ele já estava satisfeito, ele não estava nem querendo ficar aqui mais, porque ele já tinha passado para outro lado, sabe? O pensamento dele já não era terreno mais, o pensamento dele já estava do outro lado, estava vendo algo do outro lado, sabe? Na mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, os irmãos leem sobre isso lá, sabe? Por quê? Porque ele já estava vendo do outro lado, ele não estava nem querendo mais ficar aqui, porque ele já estava vendo as pessoas já do outro lado. Em outras palavras, a vida dele, mesmo na carne, mas ele já estava vivendo o outro lado já. E não queria, e isso é o que nós precisamos de entender. Se nós chegarmos a isso, ter essa revelação, quando chegar a hora da morte, você não vai ter medo, sabe? Não vai temer, sabe? Por quê? Porque se você crê que você é um eleito de Deus, ao sair daqui, imediatamente você está na presença de Deus, não demora muito, né? Mas aí, quando ele foi lá, eu vou ler só a parte que alguém perguntou se ele estava sonhando na cama, que eu disse que estava deitado na cama. Então, quando ele regressou, alguém perguntou para ele, irmão Branham, o senhor teve um sonho? Aí veja o que ele disse aqui no parágrafo 98. Alguém me falou e disse, você teve um sonho, irmão Branham, quando você viu aquele lugar? Eu nunca tive sonho algum, e eu estava ali de pé em cima, olhando para baixo, onde eu estava deitado na cama. Viu o quê? Ele estava naquela sexta dimensão, olhando aqui para baixo e vendo o corpo dele deitado aqui, sabe? E foi a hora que ele nem queria voltar. Você já pensou, irmão, se o céu, como nós já sabemos que o céu é tão bom, já pensou, se Deus te levar lá nessa dimensão, você acha que você vai querer voltar aqui? Nunca. Você pode ter a melhor coisa aqui, você abandona tudo, você não quer nem saber, sabe? Então, aí ele continua falando aqui, talvez eu estivesse sonhando na cama, mas eu estava aqui em cima, olhando para baixo, para mim mesmo, veio? Ele simplesmente, quer dizer, Deus, simplesmente me deu uma pequena viagem de astronauta naquela manhã, mostrando-me para onde eu iria. Foi nessa ocasião, foi que ele viu aquela irmã que tinha 90 anos aqui, chegou lá, ela estava com 18. Foi nessa visão não, foi nesse arrebatamento que ele viu também o cavalo dele que tinha morrido aqui, e o cavalo estava lá. Tá? O cavalo estava lá, não o cavalo que morreu, tá? Nem entenda, não é o cavalo que morreu que estava lá, é o cavalo original que estava lá, tá? O cavalo que ele andou nele aqui tinha morrido, mas ele estava lá, quando ele chegou lá, ele estava lá.
provando exatamente que há um original, que foi criado antes da fundação do mundo. E, irmãos, entenda, tanto os filhos de Deus quanto os animais. Você sabe que a maioria das pessoas que vivem na terra não vão para o céu? Sabia disso? É igual uma planta, uma árvore que dá muitos frutos, vai caindo, fica só algumas. Os animais também, irmãos, nem todos os animais que já passaram por essa terra vai estar na eternidade. Você sabe quais os que estarão lá? São aqueles originais que Deus criou antes da fundação do mundo. Eles que retornarão para a terra. São aqueles filhos de Deus que permaneceu com Miguel, são os únicos que vão estar nessa terra morando. Aqueles que pecaram, eles pereceram, eles vieram aqui e vão perecer. Sabe? É o que nós temos que entender. Nós estamos no meio, como se estivesse no meio. E nós somos influenciados de dois lados, do céu ou do inferno. Então, nós podemos receber influência ou do céu, aliás, aqui na terra, existem duas influências, que é do inferno e outra do céu. E é aqui na terra onde nós estamos, como nós estivéssemos no meio da coisa. Então, nós somos influenciados desses dois lados, dois canais, só existem dois canais, que é o céu e o inferno. Aí nós encontramos o seguinte, olha para você ver como que esse lugar é o lugar habitável, que sempre as pessoas morou, nunca parou, porque Deus, quando Ele faz uma coisa, Ele não fica mudando não, sabe? Aquele lugar sempre foi habitável, sempre foi. Vocês notam que quando aqueles seres desceram de lá, eles saíram desse lugar, e eles também eram criados à imagem de Deus. Você sabe que eles estavam na mesma categoria? Você sabia disso? Você sabia que Satanás foi chamado de estrela da manhã? Isaías 14? Está vendo? Jesus, por isso alguém está ouvindo, então deixa eu explicar. Jesus é o Criador. Vocês notam que Isaías 14 diz assim, falando aqui, deixa eu ler, só para os irmãos verem uma coisa, porque existe duas estrelas da manhã, né? Jesus é a estrela, é claro, uma estrela também. Todas as pessoas que vieram em carne humana aqui são estrelas. Jó 38 prova que Deus falando com ele também é outra coisa que nós temos que aprender. Deus falou com Jó, Jó, como homem, diz aonde você estava antes da fundação do mundo, quando as estrelas da alva cantavam e rejubilavam antes da fundação do mundo? Aquelas estrelas eram os filhos de Deus que estavam cantando antes do mundo existir, sabe? Então aqui nós podemos ver aqui Isaías falando, só para os irmãos verem, que Satanás também era uma estrela. Ele também era uma estrela. Então é por isso que nós temos que entender que ele também estava na mesma categoria. E aqueles que desceram também estavam na mesma categoria. Eles erraram ali, antes da fundação do mundo. E o que Deus fez? Abriu uma dimensão. Você sabe que não havia um inferno? Aquele inferno foi aberto depois do pecado? Sabe? Não havia inferno. Então abriu uma dimensão para o diabo. Então o inferno foi aberto para o diabo e seus anjos, mas abriu uma dimensão. Mas antes do pecado não havia inferno. E foi aberto exatamente por causa do pecado. Então pecaram lá, Deus abriu uma dimensão para eles descer. Olha aqui, Isaías 14, verso 11. E foi derrubada no inferno a tua soberba com o som dos teus alaudes. Os bichinhos debaixo de ti te estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva. Quer dizer, a estrela da alva real é Jesus. Ele é o Criador. Mas essa aqui era uma estrela também, filha da alva. Estrela da manhã, está vendo? Ele é chamado também de estrela da manhã. Filha da alva, está vendo? É Satanás. Por quê? Porque ele era tão grande no céu, Ezequiel 28 prova que ele era um querubim. Lá no céu ele era um querubim. Tudo que Deus tinha foi entregue na mão dele. Ele que cuidava de tudo.
E por ele fazer isso, então o que ele pensou assim, olha, já que está tudo na minha mão, ele começou a chamar a atenção de alguns seres, e milhares desceu com ele. Porque ele queria, como está escrito aqui, se continuar lendo aqui, ele queria ser como Deus, ele queria ser adorado como Deus, e Deus deixou um tempo, e depois Deus então abriu uma dimensão para ele, falou, olha, já que é assim, então vou abrir uma dimensão para você, tá? Olha aqui, os irmãos veem aqui, e tu dizias no teu coração, eu subirei acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, contudo levado serás ao inferno mais profundo do abismo. Está vendo? Abriu uma dimensão. Agora, vocês querem ver aonde que aconteceu? Apocalipse capítulo 9, verso 1. Quer ver? Olha aqui. 9, verso 1. A chave do abismo. Então, disse aqui, verso 9. Capítulo 9, verso 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhes dada a chave do pulso do abismo. Então ele desceu direto para uma dimensão. E aqui na terra, recebe influência dessas duas dimensões. Deus está na sétima. Então, a terra recebe influência do inferno e do céu. Quem é de Deus, recebe influência de Deus. Quem é do diabo, recebe influência do diabo. Por isso que a gente sempre nota assim, olha, o mundo, da situação que está. Ô gente, como que você vai pensar que o mundo como está aí, você vai pensar que esse povo é de Deus? Fazendo o que estão fazendo. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem condição de um povo que é de Deus fazer o que estão fazendo. Em todo sentido que você olha no mundo, você nota que aquelas pessoas são influenciadas pelo diabo. Porque quem é influenciado de Deus, procura vestir roupa, procura ser honesto, procura obedecer a palavra, sabe? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, está vendo? Então, é só isso aí a gente já vê, né? Não tem jeito. Então, aqui, como estou falando, é claro que não vai dar para me terminar, aí é tudo isso aqui, mas veja aqui ainda, aí ele continua falando aqui, ó. Aí ele disse assim, e isto mostra que o seu radar indicará exatamente onde isso está. Agora, não sou eu, é ele. Está vendo? É ele. É seu espírito, aqui que os irmãos têm que entender, é seu espírito em você, crendo naquela mensagem. E é o Espírito Santo aqui de pé onde eu estou, e você crê nisso, e isso faz contato. Está vendo aqui? Por quê? Deus é a palavra e Deus é Espírito. Então vocês têm que notar que se nós somos filhos de Deus, Deus está em vocês, Deus está em nós, e Deus é a verdade. Então essas duas coisas fazem contato, a verdade com o Espírito. Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e vida. Vocês notaram? Aqui. Então as duas coisas fazem contato, a palavra escrita e o Espírito na pessoa que está vivendo. Por que o Espírito vai para a pessoa que está vivendo? Porque o Espírito é que unge a palavra. É o Espírito que recebe, é o Espírito que crê. Porque é o Espírito que escreveu a palavra. Tá? E é a palavra que fez carne e habitou entre nós. Está vendo? Então, por isso nós temos que entender esse assunto. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, exatamente por causa disso, porque o Espírito de Deus, quando Jesus morreu, liberou a vida dele para morar nas pessoas. E a vida que estava em Jesus chama Espírito Santo.
Então esse Espírito Santo foi liberado para cada filho dele, para que quando a palavra manifestasse, aqueles filhos aceitariam a verdade, e a verdade liberta a pessoa. Conhecereis a verdade vos libertará. Está vendo? Mas tem que conhecer a verdade, sabe? Porque Deus é tudo isso aqui. Deus é a verdade e Deus é Espírito. Então, aqui, deixa eu ir mais aqui para os irmãos entenderem uma coisa aqui. Eu quero ir lendo para os irmãos entenderem. Primeiro, eu quero que, como eu comecei a falar, os irmãos vão entender. Está vendo? Que quando Deus criou o céu é uma coisa, quando Deus criou a terra é outra coisa. O céu foi criado primeiro, e criou Deus os céus e a terra. O céu foi criado primeiro, tá? Por exemplo, tem uma mensagem aqui, a ressurreição de Jesus Cristo, só para os irmãos entenderem. Porque muitas pessoas, eu creio que está escutando, quem sabe está ouvindo pela internet, está até pensando aqui, mas céu significa atmosfera, mas eu vou te provar que não significa só atmosfera. As atmosferas, para nós, por exemplo, o céu, a terra, é o que nós olhamos, podemos enxergar. As atmosferas que nós falamos que é céu, os nossos olhos podem alcançar, mas essa região onde Deus está habitando, os nossos olhos não podem ver, porque os céus não significa só atmosfera, porque diz aqui o céu dos céus, tá? Quer dizer, as atmosferas os nossos olhos podem ver, e o céu dos céus? Como que nós podemos ver? Mas nós podemos crer, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou começar aqui na mensagem A Ressurreição de Jesus, a partir do parágrafo 17, a parte B, diz aqui, só para os irmãos entenderem. E entendendo, né? Porque, na verdade, aqui se fosse pregar, nós podemos pregar um mês, falando sobre o assunto. Mas quando Jesus tomou seu sangue, o primeiro véu que ele rasgou foi o véu da morte. O véu da sepultura, o véu do templo e depois o véu da enfermidade, o véu do medo e cada véu que havia e desvelou Deus para o homem. Então aí nós, em outras palavras, desvelar significa assim, quando ele veio aqui, ele mostrou, fala assim, eu sou Deus. Desvelar significa assim, ó, quando nós vimos Jesus, nós vimos Deus. E desvelou Deus ao homem. Entrou no céu dos céus, viu aqui? Entrou no céu dos céus e assentou à direita de Deus e estabeleceu como uma obra consumada, correto. Em outras palavras, assim, está consumado. Paguei o preço e abri o caminho de volta. Quer dizer, o que tinha bloqueado? O pecado tinha bloqueado o caminho para ter esse companheirismo. Mas ele veio aqui e abriu, foi pagando tudo e abrindo, em outras palavras, vencendo tudo, sabe? Aqui como assim, vencer a morte, sepultura, medo, foi vencendo tudo e abriu o caminho de volta para lá. Correto? E acima de tudo, e ali ele abriu um canal que Deus usou para descer pelos corredores do céu e falar com a humanidade no jardim do Éden. Você viu aqui? Abriu um corredor, em outras palavras, o caminho. Por isso, quando ele chegou aqui, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é eu aqui, ele falando lá, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque ele era o Pai. Ele era o próprio Pai. Ele apenas estava abrindo o caminho de volta para encontrar com ele novamente lá. Tá? Lá. Então ele diz, desceu, vou ler de novo, só para os irmãos entenderem. Acima de tudo, ali ele abriu um canal que Deus usou para descer pelos corredores do céu e falar com a humanidade no jardim do Éden, o qual Satanás
através do pecado, havia bloqueado. Você vê isso aqui? Satanás havia bloqueado. Mas o grande sumo sacerdote, com seu ungido, com seu sangue, atravessou cada véu e rasgou-os e clareou os céus novamente. Por isso que nós estamos recebendo essa revelação. Por que a Bíblia diz, e na voz do sétimo anjo, tudo seria clareado? Quer dizer, tudo voltaria. Nós estamos aqui, mas praticamente assim, nós, pela palavra, nós conhecemos o que é o céu. Então nós estamos aqui para conhecer só o que o diabo faz, não. Estamos aqui para conhecer o que Deus fez por nós. Tá? Olha como que isso é tão bonito, ó, tão bom. Olha aqui, ó. O qual Satanás, através do pecado, havia bloqueado, mas o grande sumo sacerdote, com o seu ungido, com o seu sangue atravessou cada véu e rasgou-os e clareou os céus novamente, para que Deus e o homem pudessem ser pai e filho e ter comunhão novamente um com o outro. Vocês notaram aqui? Quer dizer, olha, é uma coisa que praticamente, se eu ouvir um pregador que não entende nada, ou um denominacional, vamos falar denominacional, não só denominacional, dentro da própria mensagem, tem pregador que não entende nada dessas verdades. Sabe, quando está tudo diante de nós, a mensagem está aqui, a mensagem veio nos declarar a eternidade, sabe, irmão? Isso é o que nós temos ouvido o tempo todo, sabe? Não é falar só de coisas daqui, não. Paulo chegou a falar assim, olha, gente, eu não vou falar só de coisas, de coisinha, de batismo, essas coisas. Se puder, um dia eu falo com vocês. Mas nós precisamos de ouvir coisas profundas. Por exemplo, ali, Paulo chegou até a falar com aqueles coríntios, falou assim, olha, eu não tenho jeito de pregar coisa profunda para vocês, eu tenho que dar leite para vocês o tempo todo, porque em outras palavras, vocês não crescem, a mente suas não passa da coisa terrena. Mas o eleito, não, o eleito sempre está subindo. Você sabe que o eleito sobe cada dia na revelação? Irmão, o rapto é uma revelação. Se a gente não procurar entender isso, o rapto é uma revelação. Cada dia que você ouve a verdade, você sobe mais um degrau. Vocês notam que a chuva, você sabe que chuva é espírito, sabia disso? São João 7, depois os irmãos leem, São João 7, Jesus falando daquele poço ali, ele falou assim, que da festa, ele está falando assim, que aquela água era o espírito que ia cair, sabe? A água é o espírito, sabe? Vocês notaram que a palavra é comparada com farinha? A palavra é a farinha. E por que nós fazemos o pão da ceia com água e farinha? Porque a água é o tipo do espírito, a farinha é o tipo da palavra. Tá? É isso, por isso nós não fazemos pão de ceia, de padaria. O pão da ceia é água e farinha, que é o tipo da palavra e o espírito, sabe? Então, quando você nota assim, o espírito hoje, o espírito de Deus, é tão profundo que Satanás está ficando para trás. E Satanás tem que ficar para trás, porque Deus é maior do que o diabo. Se a gente não tiver cuidado, Satanás trabalha tanto na palavra que ele fica maior do que Deus, na mente das pessoas, mas ele não pode ficar. Deus é maior. E essa revelação aqui é para nos tirar da terra. Vocês recordam de Noé, que era um tipo? Noé, com a arca, era um tipo. Vocês notam que quando Noé entrou na arca, você sabe que a arca hoje é Cristo? Vocês creem que vocês já estão em Cristo? Está vendo? Quando Noé era para subir, ele entrou na arca. Eles entraram na arca e Deus fechou a porta. E aí é isso que nós temos que entender sobre a mensagem.
O profeta falando daqueles dois que estavam no caminho de Emaús, o importante, olha, Jesus foi falando com eles, falando, eles sem entender nada, eles só foi entender quando eles fecharam a porta e Jesus estava dentro. Aí eles entenderam que era Jesus depois que a porta foi fechada. Então é a mesma coisa, olha, não é Jesus andando conosco não, é quando ele fecha a porta, quando você fecha a porta do coração, deixa Jesus dentro, aí ele pode te revelar essas verdades. Quando a porta fechou nos dias de Noé, o que aconteceu? Chuva caiu, e aquela chuva era uma revelação que ninguém sabia, porque nunca tinha chovido. Essa mensagem é uma revelação que ninguém sabia, mas os eleitos estão sabendo agora. Ninguém sabia, o mundo não sabia. Que chuva, esse Noé ficou com a cabeça ruim, nunca choveu na terra, tem 2000 anos que não chove, e agora como vai chover? Noé disse, mas vai chover porque Deus falou. E Noé estava dentro da arca, e a chuva começou a cair. E quando aquela chuva caía, quanto mais chovia, mais a arca subia. Quanto mais revelação você recebe, mais você sobe. Amém. Qualquer dia desse você estará na presença de Deus. Porque a revelação que faz o povo sair da terra. Quantos estão murchando? Quantos já passaram pela igreja e já desceram? Quantos pregadores que pregam a mensagem, olha, muito tempo e nunca passou praticamente do ABC. Quando tudo está aqui, e nós vamos ser responsáveis por essa palavra, porque ela está diante de nós. Isso aqui, irmão, é como o talento daqueles três, aqueles que Jesus falou sobre os talentos, deu 5 para um, 2 para um e 1 para o outro. E ele diz, olha, vocês têm que granjear esses talentos, sabe? O que tinha 5 granjeou, passou para 10, o que tinha 2 granjeou, passou para 2, o que tinha 1 guardou o talento. Falou, eu sei como que ele é. Quer dizer, em outras palavras, ele não vai perdoar. Se ele tivesse granjeado, estava bem, mas só que ele não granjeou. É a mesma coisa hoje, se eu pego essas mensagens na minha mão para pregar e não prego ela, o dia que Jesus vier, ele vai falar, por que você não pregou? Você estava com talento na mão e por que você não distribuiu para os filhos? Porque esse talento aqui é o alimento para os filhos, é o alimento para os meus filhos, por que você não pregou? O que vai vir? Rajada de juízo. Mas se está na minha mão, aqui para os filhos, então eu vou distribuir para os filhos de Deus. Porque essa é a pura verdade. Todo pregador da mensagem, todo pregador é responsável pelo grupo dele. O profeta falou isso. Todo pastor é responsável pelo seu grupo. E se nós não pregar a verdade como ela está aqui, tanto pastor, vamos considerar se eu não pregar essa verdade, tanto eu quanto vocês vão ficar aqui. Vai, mas se eu prego essa verdade me liberta e liberta vocês também. É isso que nós temos que entender, irmão, sabe? É isso que nós temos que entender. Então vamos mais um pouquinho, que depois eu quero continuar. Eu quero continuar ainda pregando esse assunto. Aqui na mensagem Coisas que Hão de Ser, só um parágrafo aqui, 50, diz assim, falando sobre as árvores também, falando a mesma coisa aqui, ó. Aqui é a expressão, uma que está morrendo, quer dizer, a árvore, né? Ela está simplesmente expressando o que é eterno. Quando você vê uma árvore lutando, forçando e tentando viver, isso significa que há uma árvore em algum lugar que não precisa de fazer isso. Ela não precisa de lutar. As eternas, as originais, elas não precisam, quando elas vierem, sabe, em algum lugar, é claro, como eu estava falando sobre a cidade já está construída em algum lugar. Aonde?
Eu não sei, eu tenho certeza que ela está em algum lugar, porque eu creio na palavra de Deus. Quer dizer, quando eu partir, quando eu sair dessa casca velha aqui, aí eu creio que eu sou um eleito, eu vou para aquele lugar onde eu já aprendi a palavra antes da fundação do mundo, e lá eu estarei bem. E se eu viver aqui até a transformação, eu sairei daqui num corpo glorificado e vou para o céu, para as bodas do Cordeiro. E lá nós não vamos precisar de ouvir pregação, porque aquele que nós entendemos que é o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, Ele estará diante de nós e nós o veremos como Ele é. Hoje nós cremos pela fé, mas um dia nós o veremos como Ele é. E isso acontece quando quando saímos daqui. Você sabe que quando o rapto acontecer, nós já vamos encontrar com Ele nos ares, e Ele vem, e nós saímos daqui no mesmo corpo que Ele vem encontrar conosco, e lá não tem dificuldade nenhuma, você verá Ele como Ele é, e Ele estará lá recebendo cada um com um abraço ali, do outro lado. Deixa eu ler, só algo mais aqui que eu quero ler. Só para os irmãos entenderem, porque tem muita coisa aqui que eu quero continuar lendo depois, mas deixa eu ler a Era de Laodiceia para os irmãos verem uma coisa aqui, falando sobre essa cidade. O que eu estou falando? Irmão, a gente tem que entender isso aqui, ó. Os nossos olhos não podem enxergar mais do que esse teto. Lá na rua eu não vejo, tá? Mas você sabe que quando você tomar um corpo glorificado, não existe parede para você? Você passa em qualquer lugar? Sabia disso? Passa em qualquer lugar. Não existe barreira. Hoje existe barreira para nós, porque nós estamos nesse corpo. Mas quando você passar para o outro lado, não existe barreira. Vocês notaram que Jesus chegava e entrava na porta fechada toda vez? Sabe por quê? Você sabia? O profeta está falando aqui, a mensagem da adoção, ele falando isso aqui, ó. Aquele mesmo corpo que Jesus comeu ali com os discípulos é o mesmo corpo que ele vai estar sentado com o filho de Davi. Está vendo? Então ele chegava, as portas tudo fechadas, e ele entrava, paz seja convosco. E ele chegou um dia e falou assim: está vendo que eu não sou um espírito? Um espírito não tem osso e carne como eu tenho. Tem alguma coisa de comer? Ele falou: tem, então me dá aí para eu comer para vocês verem. E ele comeu. E não havia parede, ele passava em qualquer lugar. Você está vendo? Todos os filhos de Deus estarão nessa situação. Por isso que eu estava falando, se eu moro de um lado dessa cidade, o irmão Geraldo mora do outro lado, não existe barreira. É só pensar que eu vou na casa dele, eu chego lá. E não é um mito, não é uma coisa, sabe? É uma pessoa. É uma pessoa, é porque não existe barreira para Deus, e para filho de Deus também não existe barreira. É isso que nós temos que entender, sabe? Então aqui na Era de Laodiceia, disse aqui, parágrafo 161, essa é a última advertência, não haverá outra. O trono já foi estabelecido, os 2 fundamentos já estão postos, as estradas de ouro já foram pavimentadas, os portões gigantescos de pérolas foram levantados, igual a uma pirâmide, ela permanece imponente e gloriosa. Os seres celestiais que a têm preparado, agora a observam extasiados, porque ela reflete e brilha como uma glória extraterrena. Cada face de sua beleza conta uma história da graça maravilhosa do amor de Jesus. Ela é uma cidade preparada para um povo preparado. Ela espera somente os seus habitantes. E logo eles invadirão suas avenidas com alegria. Sim, esta é a última chamada. O Espírito não falará em outra era. Quer dizer, a última advertência é essa. E está esperando lá, já está esperando, está vendo? E está em uma dimensão, outra dimensão. Nós podemos apenas pensar e crer,
mas é crer, sabe? É a verdade, sabe? É igual assim, irmãos, nós estamos falando assim, ó, você já está vivendo do outro lado, lá não tem morte, não tem nada, e nós vivemos assim, só pensando, aí eu vou morrer, eu posso morrer amanhã, e do outro lado que você não morre nunca. Já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Tá? Então aqui, como isso aqui é só para dar um respaldozinho para mim terminar, escute bem aqui, que eu quero mostrar para os irmãos isso aqui, ó. Como eu disse, irmão, todas as pessoas quando morrem, elas vão para o mesmo lugar, e Deus nunca mudou esse lugar. Nós vamos ver aqui que desde Samuel nunca mudou. Samuel estava no mesmo lugar, sabe? Aqui, veja aqui, ó. Só para os irmãos verem uma coisa. Samuel estava no passado, Elias, Moisés. Você sabe que Moisés morreu e foi enterrado, anjos enterraram Moisés. Todo mundo sabe disso. Homem nenhum pegou o corpo de Moisés para enterrar, foi anjos que enterraram Moisés. Por quê? Porque ele tinha uma obra para fazer. Mas veja que ele tomou o prêmio eterno e foi para a glória. E foi para essa dimensão. Ele foi descansar, ele pegou a teofania e foi para lá. O Elias, aqui nós encontramos, veio um carro de fogo, pegou Elias e levou. Só que Elias, é isso que é a transformação dos corpos, é isso. Elias, quando estava subindo, Eliseu não viu a carne dele cair, a carne dele não subiu. Ele tomou o prêmio eterno e foi embora. Ele tomou a teofania e foi embora. Por isso que ele apareceu para Jesus lá, ele e Moisés, estavam em teofania. Jesus estava no corpo de carne. Elias e Moisés aparecem na teofania. O que Jesus fez? Mudou e foi ficar com eles lá. Mas ele foi transformado daquele corpo para ficar junto com Moisés e Elias, porque eles estavam em teofania. Vocês notaram? Por quê? Eles estavam descansando, e o profeta vai mostrar aqui, ó, toda pessoa que morre, ele vai para o mesmo lugar que eles estavam lá, tá? Então aqui, ó, escute bem aqui, ó, que eu quero ler, só isso aqui. Eu não sei se eu estou tomando muito tempo dos irmãos, mas deixa eu ler aqui para os irmãos verem uma coisa aqui. Parágrafo 89 dessa mensagem, quem é esse Melquisedeque? Diz aqui, havia um homem chamado Moisés, todos sabem que ele era um profeta chamado de Águia na Bíblia. Havia um profeta chamado Moisés, e um dia Deus o chamou e não deixou ele passar a terra. Ele morreu sobre uma rocha, os anjos tomaram e o sepultaram. Havia outro homem, uma águia, nem sequer teve que morrer, só andou através do Jordão e Deus fez descer uma carruagem. Este manto de carne ele deixou cair e colheu o prêmio eterno. 800 anos mais tarde ele estava sobre o monte da transfiguração, aqui, e estavam aqueles dois homens, há centenas de anos que o corpo de Moisés havia apodrecido, porém aqui ele estava em tal forma, até mesmo Pedro e Tiago e João o reconheceram. Amém. Se este tabernáculo se desfizer, se você é um atributo de Deus expressado aqui na terra, você tem um corpo esperando depois que sair desse mundo. Ali estavam eles de pé sobre o monte da transfiguração em sua teofania, porque eles eram profetas a quem veio a palavra. Também notamos outro profeta, uma vez, pelo nome de Samuel. Ele era um grande homem, havia ensinado a Israel, lhes dizia que não deviam ter rei, e ele disse-lhes, tenho dito isto, deixa eu ler novamente aqui, tenho-lhes dito alguma coisa no nome do Senhor, senão o que veio a suceder? E eles disseram, não, tudo que você sempre tem dito no nome do Senhor tem acontecido. E ele era um profeta e morreu. Uns 3, 4 anos mais tarde, o rei
encontrou em apuros. Isso foi antes que o sangue de Jesus alguma vez fosse vertido, e ele estava no paraíso, e uma pitonisa de Edom chamou alguém que viesse e colocasse e consolasse a Saul. E quando a pitonisa o viu de pé, ela disse: vejo Deus subindo da terra. E depois que o homem havia estado morto, enterrado e podre na sepultura, aqui estava ele de pé, naquela cova, vestido com seus mantos de profeta, e ainda era a profeta. Amém. Porque ele disse: por que me chamou do meu descanso? Vendo que você tem feito inimigo de Deus, veja-no profetizar. Amanhã à noite, por esta hora, estarás comigo. Ele ainda era profeta, mesmo já havendo ido deste corpo. Vejam, ele se tornou aqui e era parte da palavra aqui na terra, e ele entrou na vida da carne ao corpo que havia sido preparado para ele antes da fundação do mundo. Ele entrou na teofania, que era a palavra, o entendem? E é para onde vão todos os crentes quando vão embora daqui, para o mesmo lugar. Então Deus não mudou o lugar, aquele lugar é o lugar habitável. Todo crente volta para lá, no sentido assim, todos que partem daqui vai ficar lá naquele lugar, porque aquele é um lugar habitável. A primeira criação foi colocada naquela posição lá, e Deus não queria que aquilo parasse ali, porque Ele criou o homem, foi para viver aqui nessa terra. E Satanás interrompeu o plano, mas Deus abriu o caminho de volta novamente, através do sangue, porque Ele criou essa terra aqui, foi para seres humanos, e nós cremos que nós vamos habitar nessa terra aqui, porque ela foi criada para nós, os filhos de Deus. Amém? Amém. Nós vamos nos colocar em pé e vamos agradecer a Deus por essa palavra, e nós cremos que brevemente Deus nos tirará daqui. Isso é a pura verdade. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, pela revelação da tua palavra. Meu Deus, dá-nos a tua graça cada dia, Senhor. Fala conosco como o Senhor sempre tem falado, Senhor. Meu Deus, me ajuda a prosseguir pregando, Senhor. Meu Deus, essa verdade, Senhor, como está escrito, Senhor. Meu Deus, eu creio que isso é uma revelação que veio nesses últimos dias para os filhos do Senhor, Pai. Meu Deus, Senhor, ajuda os irmãos que estão aqui, ajuda os irmãos que estão ouvindo através da internet, Senhor. Abençoa os seus lares, abençoa as suas famílias, Senhor. Meu Deus, livra, Senhor, a cada um, Senhor, desse mal que está assolando a terra, Senhor, pois nós cremos no sangue do Senhor Jesus Cristo, nós cremos na cura divina, nós cremos que o Senhor já pagou o preço por cada um de nós, Senhor. Meu Deus, ajuda, Senhor, que nenhum dos teus filhos, meu Deus, venha ser atingido por esse problema. Meu Deus, porque o Senhor é o nosso curador, o nosso libertador, o Senhor é tudo o que nós precisamos. Senhor, ajuda, Senhor, os irmãos que vão trabalhar durante a semana, Pai. Meu Deus, que nunca há de faltar o alimento, Senhor, para os filhos do Senhor. Senhor, ajuda aqueles que estão desempregados também, Senhor. Que o Senhor possa abrir a porta de um emprego para cada um deles. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Ainda eu quero falar, irmãos, deixa eu dar só um testemunhozinho aqui, sabe? Rapidinho, tá? Só um testemunhozinho aqui. Sobre o irmão Oswaldo. O irmão Oswaldo é o que veio lá de Monlevade para cá. Então, no domingo passado, depois que terminou, eu creio que eu gravei, foi no domingo mesmo, eu não recordo, foi sábado. Mas no domingo, eu fui na casa dele, nós fomos, eu e minha esposa, aí nós fomos lá, já saímos de lá, já estava escurecendo.
Aí sempre a gente vai e ora, né? E eu fiz uma oração por ele lá, e pedi a Deus, falei: Senhor, o irmão Oswaldo está desempregado, tem uma família para criar, Senhor, abra a porta do emprego para ele. Quando foi na quarta-feira, eu encontrei com ele e falou assim: que dia que o senhor foi lá? Em casa eu falei: acho que foi anteontem, parece que foi. Pois é, o senhor lembra daquela oração? Quando foi terça-feira, ligou para ele. Falou assim: ó, pode vir aqui fazer a entrevista. E ele já está até com o uniforme na mão, já, pela graça de Deus, sabe? Então é Deus trabalhando. E às vezes a gente precisa de orar, às vezes Deus quer que a gente fale primeiro, sabe? Se eu não tivesse, foi orar, ele falou: ó, 3 dias depois já está com o uniforme, segunda-feira, se Deus quiser, já começa a trabalhar, pela graça de Deus. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.